O André Mendonça está sendo um defensor da liberdade de expressão dentro do STF. E uma vez que dá tanto destaque à defesa que ele faz à liberdade de expressão lá dentro do STF, não há necessidade de atacar um ministro ou atacar outro ministro. A simples atuação do Tribunal Maior do país já revela, de fato, quem são os ministros que lá atuam, quem é cada ministro, a diferença de um e de outro. Assista o vídeo, não esqueça de comentar, se inscreva no canal, clique no sininho para as notificações e deixe seu like. Até mais, fica com Deus, tchau. Retomo o voto, portanto, que eu parto da mesma essência. Se o perfil tem como objeto o ilícito em si, eu elimino. Se o objeto do perfil em si não é a atividade ilícita, mas se pratica um ilícito no âmbito da manifestação, eu não autorizo, eu considero inconstitucional a suspensão ou remoção de perfis. Em terceiro lugar, as plataformas em geral, tais como mecanismos de busca ou marketplaces, têm o dever de promover a identificação do usuário violador do direito de terceiro. Observado o cumprimento da referida exigência, o particular diretamente responsável pela conduta ofensiva é quem deve ser efetivamente responsabilizado via ação judicial contra si promovida. 4. Nos casos em que admitida a remoção de conteúdo sem ordem judicial, seja por expressa determinação legal, ou conforme previsto nos termos ou condições de uso das plataformas, é preciso assegurar a observância de protocolos que assegurem um procedimento devido, capaz de garantir a possibilidade do usuário: 1. Ter acesso às motivações da decisão que ensejou a exclusão do conteúdo. 2. Que essa exclusão seja feita preferencialmente por ser humano, admitindo-se o uso excepcional de robôs de inteligência artificial no comando da exclusão. 3. Que se possa recorrer da decisão de moderação. 4. Que se obtenha resposta tempestiva e adequada da plataforma, dentre outros aspectos inerentes aos princípios processuais fundamentais. Quinto item da tese. Aqui a responsabilidade por atos de terceiros, excetuados os casos expressamente autorizados em lei. As plataformas digitais não podem ser responsabilizadas pela ausência de remoção de conteúdo veiculado por terceiro. Aqui eu incluo, dentre desses conteúdos, as plataformas digitais não podem ser responsabilizadas diretamente pela ausência da remoção de conteúdo veiculado por terceiro, ainda que posteriormente venha o judiciário a determinar a necessidade dessa remoção, aí incluídos os ilícitos relacionados à manifestação de opinião ou de pensamento, ou seja, não é possível responsabilizar, à luz do que eu tenho defendido, a responsabilidade direta da plataforma sem prévia determinação judicial quando se está diante de ilícito relacionado à manifestação da opinião ou do pensamento. Agora, vou falar da responsabilidade própria das plataformas. Ministro André, me permitiria uma parte? Se eu entendi bem, Vossa Excelência, em um momento do seu voto, chega a equiparar as plataformas a veículos de comunicação social, inclusive fazendo referência ao artigo 226 e seguintes. Nós já decidimos, inclusive, a responsabilidade dos veículos de comunicação social por conteúdo de terceiros. Então, Vossa Excelência equipara, mas não a esse ponto, é isso? Eu entendo que, nesse caso específico, não. Nós não temos uma legislação específica, nós podemos até debater depois as outras hipóteses. Mas, por exemplo, nós fizemos várias ressalvas de conteúdos que são enunciados ao vivo, que depois você precisa ter uma regulamentação, uma decisão específica para aquela retirada. No caso das plataformas, há uma lei específica, o artigo 19.
Então, eu estou preservando a essência do 19. Não estou dizendo que é o melhor remédio. Aliás, eu proponho uma autorregulação regulada, onde eu tenha maiores mecanismos para depois auferir essa responsabilidade, não em função da remoção ou não remoção, mas do descumprimento dos próprios normativos que estão estabelecidos. Então, nesse caso específico, eu mantenho o artigo 19. Perfeito. É que eu tinha, na verdade, uma compreensão até similar de Vossa Excelência, mas talvez se aproximando, no mínimo, as plataformas dos veículos de comunicação social. Eu nem me fecho, ministro Zanin, antecipando também, até porque haverá uma sequência mas o meu entendimento a priori é de que os marcos legais hoje estabelecidos são esses 3 que eu encontrei, né? Responsabilidade própria. Há possibilidade de responsabilização por conduta omissiva ou comissiva própria pelo descumprimento dos deveres procedimentais que lhes são impostos pela legislação, aí incluída a obrigação de aplicação isonômica em relação a todos os usuários das regras de conduta estabelecidos por seus termos e condições de uso, os quais devem guardar conformidade com as disposições do Código de Defesa do Consumidor e com a legislação em geral. E B, a adoção de mecanismos de segurança digital para evitar que as plataformas sejam utilizadas para a prática de condutas ilícitas. Então, está correlacionado também com aquele ilícito em si mesmo, né? E, por fim, 7, em observância ao devido processo legal, a decisão judicial que determinar a remoção de conteúdo deve apresentar fundamentação específica e, ainda que proferida em processo judicial sigiloso, deve ser acessível à plataforma responsável pelo seu cumprimento, facultada a possibilidade de impugnação. Depois eu faço uma análise breve dos casos concretos. No caso do ministro Dias Toffoli, acompanho o ministro Dias Toffoli, entendo que ali o Facebook, ele descumpriu um dever próprio dele de uma vez advertido sobre um perfil falso, não remover esse perfil. Então, isso está abarcado quando eu falo aqui de perfis falsos ou perfis robôs. No caso do ministro Luiz Fux, eu divirjo de Sua Excelência por entender que ali a responsabilidade é de quem fez a manifestação, não da plataforma. Então, as pessoas prejudicadas devem buscar junto à plataforma essa informação de quem são os que se manifestaram, uma vez desincumbindo-se a plataforma de fornecer os dados, ela estaria, vamos dizer assim, isenta da responsabilidade. E, por fim, ministro Dino, à luz da pergunta de Vossa Excelência sobre qual seria esse órgão, essa não é uma pergunta simples de se responder. E, por exemplo, no caso da Alemanha, que eu fiz referência, definiu-se dentro do Ministério da Justiça. Eu entendo que a autorregulação regulada, e tive essa experiência na CGU, com as empresas em relação às quais a União fez acordos de leniência, ficou estabelecida a obrigação de, durante o período de execução dos acordos, haver não só um programa de compliance que fosse aprovado pela CGU, como também, durante a execução, a CGU teria acesso e poderia fazer auditorias no cumprimento efetivo daquele programa de integridade. Então, hoje, dentro do marco legal que temos, nós não temos essa figura específica. Nós temos o judiciário com, entre aspas, a responsabilidade de, em verificando uma situação, proceder uma determinação específica em relação às empresas. Eu penso que essa matéria, e é isso que eu proponho aqui, fazendo um apelo aos poderes legislativo e executivo,
para que atualizem a legislação. Eu entendo que a legislação precisa ser aprimorada em vários aspectos e a elaborem a partir de políticas públicas relacionadas à temática em questão, mas propondo como marco essa autorregulação regulada, ou seja, como desenho essa sistemática. Precisa ser um órgão independente. Se eu pudesse hoje olhar no que nós temos de instituições dentro de poder executivo, eu entendo que a controladoria, porque eu sei que ela já faz um trabalho de auditagem de programas de integridade, é uma instituição com um corpo não só muito qualificado, mas técnico e sério. Então, eu acho que essa é uma decisão. Eu faço como um apelo para que isso seja feito. Entendo que essa seria a melhor medida, porque daria, ao mesmo tempo, uma possibilidade de padrões, uma possibilidade de adaptações conforme as evoluções, e teria sempre a possibilidade de o judiciário funcionar como o equacionador de eventuais controvérsias. Então, é nesse sentido que eu faço esse apelo ao final do meu voto, de construção de uma alternativa que penso deve partir em adotando-se essa perspectiva do próprio Poder Executivo, né? Se é para se trabalhar numa questão de um órgão, mas também pode, logicamente, ter uma perspectiva aí conforme a situação de uma iniciativa do Legislativo. Senhor presidente, agradecendo a atenção de todos, eu quase que religiosamente concluo às 18 horas, religiosamente. Obrigado.